De volta com a informação de derrota de ontem em relação ao IOF, o governo Lula ainda descarta a ideia de Fernando Haddad de ingressar no Supremo depois da derrubada do decreto do imposto pelo Congresso Nacional. Reportagem no Jornal Jovem Pan, Marcelo Matos. Cumprindo a agenda aqui em São Paulo, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, evitou adiantar se o governo pretende buscar o Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão da Câmara, que não permitiu o aumento do IPI. O caso, ele vai ser tratado tecnicamente pela AGU no momento oportuno. Por hora, não há nenhuma decisão a respeito de judicialização desse tema. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o caminho da justiça via STF. Numa entrevista, Jorge Messias negou uma decisão fechada com a promessa de conversar primeiro com o presidente Lula e a própria equipe econômica. Desde o anúncio do aumento por Haddad, sem aviso prévio ao Congresso, os poderes entraram em confronto e levou a forte derrota em plenário, quando a Câmara dos Deputados aprovou por 383 votos a 98 votos o projeto que derruba o decreto do Executivo sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras. A relação do governo com o Congresso Nacional nunca esteve tão estremecida depois da derrubada do decreto que aumentava o IOF. E para falar sobre esse assunto, o nosso entrevistado agora é o cientista político do IBMEC de Belo Horizonte, Adriano Cerqueira. Tudo bem, professor? Muito bom te rever aqui na Jovem Pan, como sempre. Muito obrigado. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, na Jovem Pan e a grande audiência dela. A gente acompanhou ontem o resultado no Congresso Nacional e hoje, durante todo o dia, a discussão se ingressa no Supremo ou não. E eu pergunto para o senhor o seguinte: seria o momento, o pior do governo Lula nessa relação com o Congresso Nacional, nesse terceiro mandato do presidente? Eu acho que sim. Eu acho que o que a gente assistiu recentemente foi a finalização, né, de uma má relação. O governo Lula descobriu que ele é minoritário dentro da Câmara dos Deputados, com certeza, e está perigosamente se tornando também minoritário no Senado, que até então era uma região em que o governo tinha um certo equilíbrio. Eu acho que o modo como as relações institucionais do governo Lula foram sendo feitas junto ao Congresso, e essa parceria política entre o governo Lula e também alguns ministros do STF, isso aos poucos foi gerando uma grande satisfação junto ao Congresso Nacional e que está agindo também agora de uma forma mais unida, né? A gente vê os poderes fazendo isso, né? O STF agindo mais como bloco, e agora a gente está vendo aparentemente também o Congresso Nacional agindo mais como bloco em torno da sua autonomia e também dos seus poderes. E aí um ponto fulcral nessa relação é a questão das emendas. Eu acho que o Congresso Nacional, nas últimas legislaturas, foi colocando, né, uma situação de ser cada vez mais autônomo na liberação das emendas que lhe interessam. E aí isso foi tirando e minando a capacidade do governo de tentar controlar, né, os deputados. Professor, vou chamar a Dora Kramer para fazer a próxima pergunta. Professor Adriano Cerqueira. Dora. Boa noite, professor. Na hora da votação no Senado, da derrubada do IOF no Senado, o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, falou claramente: isto aqui hoje é uma derrota do governo, mas é uma derrota construída a várias mãos. E aí eu lhe pergunto, diante desse tipo de avaliação do Davi Alcolumbre, quem o senhor acha que erra mais, o governo ou o Congresso? Boa noite, Dora Kramer, é um prazer. Com certeza o governo está errando muito. Acho que o Lula, ele aparenta achar que a relação que ele teve no Congresso Nacional no início desse século, nos seus 2 primeiros mandatos, pode ser reconstruída. Só que a gente teve toda uma reestruturação partidária. Os grandes partidos da época, dos 2 primeiros mandatos de Lula, deixaram de ser. Claro, o MDB está recuperando um pouco da força que ele chegou a ter, né, até no final da primeira década deste século.
O PT está mais ou menos na mesma toada, mas um pouco mais abalado em termos de poder. O PSDB caiu bastante, o DEM não existe mais, e aqueles partidos chamados centrão, partidos pequenos, médios, com uma bancada multipartidária e que era controlada através de emendas, hoje são os partidos dominantes. Eu acho que o governo não entendeu isso e, por conta disso, está errando muito nessa relação. Professor, pergunta agora de Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, ontem o Congresso teve ali um momento de vitória em relação ao Executivo, e uma vitória que acaba tendo uma repercussão econômica, naturalmente acaba sendo bem vista por uma parcela da sociedade, é evidente. Agora, no mesmo dia, faz uma aprovação bastante polêmica, com um aumento do número de deputados federais. Pode-se dizer que o Congresso Nacional errou no timing, eventualmente fez um gol e, ao mesmo tempo, logo em seguida, fez um gol contra durante a mesma partida? Boa noite, Cristiano, é um prazer também. Eu acho que o Congresso, ele está sabendo, ele aparenta sentir que, pela Constituição de 1988, a tendência na nossa República é um empoderamento cada vez maior do Congresso Nacional. Eu acho que há algum tempo deputados e senadores perceberam isso e vêm trabalhando nesse sentido. Então, enquanto a gente ainda for uma república democrática, é claro que a gente sempre torce, né, para que a gente seja, a tendência, mesmo que haja alguma grande reforma constitucional, é que o Congresso, de fato, vai ser o poder central aqui na nossa república, porque ele tem muitas prerrogativas garantidas constitucionalmente. Então, eu acredito que eles aproveitaram um momento de grande popularidade e uma demonstração de força com a derrubada, né, do IOF, e aproveitaram, né, também para tentar, de uma forma bastante corporativa, ampliar ainda mais, né, o número de seus membros. Isso é um jogo muito bem aceito pelos partidos, que vão ter possibilidade de aumentar ainda mais, né, as suas bancadas. Então, eu achava já uma carta certa que haveria essa aprovação. Eu acho que eles aproveitaram o momento para, quem sabe, né, toda essa discussão em torno do IOF, passar, né, de uma forma menos percebida essa aprovação do aumento do número de deputados. Então, acho que foi um jogo pensado da parte do Congresso Nacional. Professor, uma última questão, e falando ainda sobre as contas públicas, por que o governo resiste muito a fazer todo esse processo de enxugamento da máquina? Claro que tem todo um perfil também do presidente Lula de resistir. Essa é uma questão política que acaba interferindo na economia, né? É possível encontrar um meio termo, por mais que o governo esteja nessa situação delicada em relação à própria popularidade do presidente? Por que há muita resistência, professor? Eu acho que é uma questão de DNA mesmo. Acho que o PT ele tem essa fórmula de governo, que é injetar recursos e dinheiro via Estado na economia, o Estado sendo o principal motor, né, de uma dinâmica de crescimento. Eles têm aquela visão, né, do emprego e do crescimento do PIB como indicadores positivos, né, de uma boa gestão econômica, e tudo que vem em decorrência disso, inclusive negativamente, o aumento da inflação, o aumento da dívida pública, né, principalmente em níveis cada vez mais insuportáveis, né, o próprio processo, né, de perda de capacidade de poder aquisitivo da população, isso tudo tem a ver como questões menores. O que importa é a empregabilidade, o que importa é o crescimento do PIB. E, nesse sentido, a responsabilidade para o crescimento econômico do país é do governo, é dessa fórmula, né, que o PT entende que é a fórmula de um crescimento e desenvolvimento econômico. Eu acho muito improvável que eles queiram assumir uma postura, né, como foi no primeiro mandato, né, do Lula, de tentar conter os gastos públicos. Eu acho que a tendência é apertar cada vez mais o acelerador nesses gastos.